Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos explicar então rapidamente sobre o Anticristo, o Papa Francisco que está aí. Para muitos ainda, por incrível que pareça, ainda é uma novidade, as pessoas vêm ainda nos atacar. Vocês que me seguem, me acompanham no Face, veem que isso acontece o tempo todo. As pessoas não se conformam. Toda hora, gente que me segue, bolsonarista, a gente está falando e eles vêm ainda criticar a gente porque não conseguem entender. Então vamos explicar novamente, rapidamente. Já fiz vídeo aqui de 3 horas, há 3 anos atrás, falando disso, mas o pessoal não entende. Então, vamos falar então rapidamente. Eu estou num outro cenário aqui, porque inclusive essa é a bandeira da cidadezinha onde eu nasci, tá bom? No escritóriozinho, e a gente... Quero que as pessoas da cidade também ouçam e entendam, porque alguns ainda ficam com raiva da gente, acham que a gente é que está errado, tá bom? Então vamos lá falar. Eu saí do estúdio onde normalmente a gente faz os nossos vídeos. O Papa Francisco, o nome dele é Bergoglio, é um argentino, como todo mundo sabe. Vou contar então a história rapidamente, aí vocês depois tiram a conclusão se ele é o maldito anticristo ou não. O nome dele é Bergoglio, ele era um padre na Argentina, em Buenos Aires. E ele foi praticamente quase foi preso durante o regime militar, mas foi levado para ser interrogado como terrorista comunista várias vezes pela polícia. E ele tinha alguns amigos, os melhores amigos dele, como qualquer pessoa tem, 2, 3 melhores amigos. E esses que eram padres também. E esses, vejam bem, a Argentina, pessoal, é o berço do comunismo na América Latina. Os nazistas, quando fugiram todos para a Argentina. E ainda tem muita gente até hoje que ainda acha que realmente o Hitler morreu no bunker. Até tem uma piada essa semana da Anitta dizendo que quem matou o Hitler, né, que ela ia dar um prêmio. Ninguém matou ele nem no bunker, porque o corpo que acharam lá não era dele, estava com a meia furada, a arcada dentária não bate, né, o corpo foi levado para a Rússia para dizer que eles mataram, para que os comunistas posassem de bonzinhos. Então o corpo do Hitler nunca foi encontrado e hoje tem aí uma infinidade de documentos, vocês podem buscar isso na internet, do FBI, que comprova que o Hitler viveu aqui até o fim da vida dele na Argentina. E vários nazistas fugiram para cá, ele viveu num bunker aí, onde eles se reuniam. O partido nazista era uma coisa muito legal, todo mundo gostava de seguir, enfim. Então a Argentina hoje, por exemplo, a candidata anterior, amiga do Lula, era peronista. O Juan Perón era o amigo do Hitler, a mulher dele, do Perón, ele foi presidente 2 vezes, depois ela foi presidente, o motorista dela era o segurança do Hitler, aí a Evita Perón, que vocês conhecem. Eu estou contando onde o Bergoglio, o Papa, cresceu e viveu. E aí quando ele era jovem... Estava lá o Perón no poder, eles são peronistas e lutando contra os militares, que somos nós, pessoas honradas, pessoas de bem. Então o Papa está sempre ao lado dos comunistas contra as pessoas de bem, contra as pessoas de direita conservadora. Esse Papa aí. Então vocês não precisam acreditar em mim, por favor, tá bom? Eu faço o meu papel, eu venho aqui, dou a minha aula, explico, aí basta que vocês pesquisem na internet. Agora, se ficar como um retardado, não, porque não é, porque o Papa é legal, porque eu sou católico, então que se dane, que morra, que nem eu falo aqui, minha mulher vai, não fala que morre. Comunista está respirando, está ocupando, gastando o ar de pessoas de bem. Um comunista morto significa milhões de almas inocentes vivas. Então, entre um maldito comunista morto e milhões de inocentes mortos, eu prefiro que morra um desgraçado desse. É isso que eu penso, ninguém vai fazer mudar não, porque eu não sou político, não devo puxar o saco de ninguém. Enfim, o Bergoglio cresceu nesse governo peronista, onde os comunistas tentavam dominar a América Latina toda, no auge da expansão do Império Soviético. E aí ele tinha 2 amigos, padres, que viviam pregando, ensinando o comunismo, igualzinho o Lula faz com Sem Terras hoje, ensinando o comunismo nas favelas. Os exércitos foram lá e pegaram os 2, interrogaram como terroristas. Aí o Bergoglio ia lá, não, libera. Depois ele já virou ele foi sendo promovido, padre, depois como é que chama essas outras coisas aí que eu nem me lembro. A graduação dos padres na Igreja Católica.
E aí ele era um pouquinho mais conhecido e famoso, ele foi lá e liberava os amigos dele. A outra melhor amiga dele, que ele se correspondeu com ela até há pouco tempo, que ela faleceu de câncer, era uma juíza comunista, terrorista, igual a Fernanda Montenegro, igual a Chico Buarque, terroristas comunistas, igual ao Alcolumbre, igual ao Maia, igual ao presidente da OAB, terroristas comunistas. Foi julgado e foi condenada. E ela perdeu a magistratura, foi proibida de trabalhar como magistrada, deixou de ser juíza e viveu ali, encolhida num canto, para não ser presa e executada, como terrorista que ela era. A melhor amiga do Papa, com quem ele se correspondeu até ontem. Até ontem ela falecia. Eles eram em 3. Essa juíza era amiga da chefe dele. Ele, jovem, ele foi trabalhar num laboratório de experiência lá, química. E a chefe dele era essa mulher que é amiga dessa juíza. Então era ele, a chefe dele e essa juíza. Ele ficou amigo da chefe. O primeiro livro que a chefe deu, adivinha qual foi? Se não foi o Karl Marx, o Capital do Karl Marx. Ele se apaixonou pelo comunismo e viveu a vida inteira amigo dessa mulher. E essa mulher teve a filha presa, perseguida como terrorista. A filha foi morta dessa melhor amiga do Papa. Ela foi presa depois, ele intercedeu por ela para livrarem ela. Depois ela foi morta pelos militares como terrorista, porque ela continuou conspirando contra o país, igualzinho o Pedro Bial faz, a Fernanda Montenegro faz, os artistas da Globo, Caetano Veloso e todo mundo faz. Igualzinho, terroristas comunistas. Foi morta pelos militares, graças a Deus, porque a gente comemora a morte, como eu disse nos outros vídeos aqui, assistam aqui em cima, a morte de grandes ditadores, assassinos, comunistas, terroristas. A gente tem que comemorar. Isso é ser cristão. Ao você comemorar a morte de um maldito desse, você sabe que está salvando a vida de milhões de pessoas, é disso que se trata. Bom, enfim, o Bergoglio, a vida inteira, se transformou, se portou como comunista, foi perseguido por isso, até que ele foi evoluindo, virou bispo, arcebispo, virou lá um cardeal, foi para Roma. E em Roma, eles iniciaram um processo. Tem uma grande máfia de puxa vida... em francês, não sei o que, a máfia dentro do Vaticano. Eles se aliaram e finalmente agora, desde a época do João Paulo II, o objetivo era implantar a teologia da libertação, que foi criada aqui, se não me engano, no Peru, mas se fortaleceu aqui no Brasil com o Leonardo Boff, praticamente uma criação desse verme, desse ex-padre excomungado Leonardo Boff, o petista, amigo do Lula. Enfim, eles se reuniram para implantar a teologia da libertação na Igreja Católica, que é o comunismo. E quando eu falo Igreja Católica, tanto faz se é evangélico, se são outras. O mesmo processo que ocorreu na Igreja Católica ocorreu com todas as outras religiões. Então eu não estou falando aqui que os católicos são ruins, que a Igreja Católica... Estou falando de todas as religiões. Estamos falando do Papa, porque o Papa é a principal referência em termos de religião do mundo ocidental. É o grande líder da igreja e destruindo o Papa, a Igreja Católica, que nós vamos destruir o mundo que nós construímos, principalmente no Brasil, no mundo todo ocidental, mas nos Estados Unidos, que é um país protestante, na Europa também. Esse Papa se junta com essa máfia de é um santo, o nome do santo, não sei o quê, que são todos comunistas terríveis dentro do Vaticano, e eles promovem um grande golpe junto com o maior comunista, que é o próprio anticristo também, é o Jorge Soros, é um outro demônio que financia o comunismo no mundo inteiro. Ele consegue derrubar o Bento XVI do trono de São Pedro da Igreja Católica. O Bento XVI, vamos lembrar que é o indicado do João Paulo II, que perseguiu os comunistas, tentou eliminar o comunismo, a teologia da libertação dentro da Igreja Católica a vida inteira. O João Paulo II quase consegue, fez um ótimo trabalho, deixou para o Bento XVI, até que eles perceberam e deram um jeito de derrubar o Bento XVI. Então o nosso Papa, o Papa da Igreja Católica, ainda é o Bento XVI. Ele não tem como abrir mão de ser Papa, isso não existe. Estou com um negocinho na mão aqui. Não existe. Ele continua sendo Papa. O que o outro fez é tomar o poder dele, tomar o trono dele. E aí, ao fazer isso, esse Papa, o Bergoglio, o Francisco, que é o falso Papa, ele nomeia, igualzinho o Lula, o Fernando Henrique, o Itamar, o Tancredo, o Sarney fizeram aqui no Brasil. Nomearam concursos públicos
todos os ministérios, os cargos públicos do Brasil e enfiaram comunistas lá dentro. É por isso que o Bolsonaro não consegue governar o Brasil, porque só tem terrorista comunista dentro do Congresso. Você não sabe que é um terrorista comunista, pelo amor de Deus. É igualzinho ao terrorista do Estado Islâmico, só que é muito, infinitamente pior. O seu filho, muito provavelmente, se você tem um primo, sobrinho que trabalha no governo, ele é um terrorista comunista e a gente não sabe disso, às vezes nem o idiota sabe disso. E aí eles discutem, com a ajuda do Jorge Soros, para vocês terem uma ideia, chega ao ponto do Jorge Soros impedir as transações financeiras do Banco do Vaticano com os outros países. Isso quase quebra o Vaticano, quase leva à falência a igreja. As pessoas iam visitar, não podiam usar o caixa eletrônica. No dia que esse Bergoglio foi eleito Papa, os caixas eletrônicos voltaram a funcionar, ficaram 2 semanas sem funcionar. Enfim, eu já falei em vídeos aqui, vocês assistam aqui, tá? Fica sempre aqui no alto, sobre a profecia de Fátima, que ela fala de um anjo vermelho segurando uma espada, o anticristo. O anjo vermelho é o comunista, é o comunismo, é o demônio da Rússia. Ela fala que a ameaça ao nosso mundo ocidental é a Rússia. Então, esse Papa, ele é amigo do Putin, ele é amigo do Fidel Castro, de todos os ditadores comunistas africanos, todos os ditadores comunistas do Maduro, todos. Do Evo Morales, vocês viram aí, eu botei um Face, todo mundo vem, não é, o Papa não pode recruzar o crucifixo não, a foice e o martelo com Jesus Cristo pregado. Tem idiota, essas beatas ainda vem falando, não, ele não pode recusar. Mas que não pode recusar, então Satanás vem te dar um presente, o Papa, que é Deus na terra, não vai recusar no presente de Satanás. Vocês são umas imbecis, e essas não são as que me seguem não, porque as que me seguem sabem. Essas malditas retardadas dessas velhas que não quer aprender, nunca estudou, nunca leu um livro, não é capaz de entrar num e ler uma reportagem, assistir o canal Nossa Senhora Aparecida aqui, do professor Emílio, né? Espetáculo, tem mais de 50 vídeos dele falando do Sínodo da Amazônia, que é o projeto desse Papa anticristo comunista de dominar a Amazônia, nossas riquezas, dominar o Brasil, implantar o comunismo aqui. Elas não têm o trabalho de ler uma reportagem desse tamanho, e aí vem aqui, quer bater boca comigo, quer? É por isso que eu chamo de burro, chamo de umas malditas infelizes mesmo. É óbvio que quem me segue sabe que não é para vocês, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que eu tenho um imenso carinho por vocês, é por isso que eu me mato aqui e faço o que eu faço. Então é isso. Ele praticamente expulsou, tomou o poder, junto com Jorge Soros, junto com a Hillary Clinton, junto com Obama. O processo todo de colocar o Bento XVI foi liderado pelo Obama e pelo Jorge Soros. Eles tiram o Bento XVI, e colocam esse Bergoglio, esse Papa Francisco aí, que é uma heresia usar o nome de São Francisco, esse maldito anticristo aí. Então é isso, o comunismo dentro da Igreja Católica existe há muito tempo, só não acredita quem não quer, e o vagabundo que não quer ler e estudar e aprender. Então eu já falo aqui, porque a pessoa pode fazer comida e largar lá o vídeo ouvindo. Vai aprender, mas nem isso. Elas me começam a falar, que eu tô bravo aqui, porque eu sou bravo com bandido mesmo, eu tenho nojo de bandido. Eu detesto bandido, e com bandido eu vou sempre ser muito bravo mesmo, eu me exalto quando eu tenho que falar de bandido. E comunista. Então, enquanto Fernanda Montenegro, como eu falei no outro vídeo aqui, for tratada como uma atriz e não como uma terrorista comunista que ela é, e idem para Maia, Alcolumbre, presidente da OAB, e todos eles são terroristas comunistas, o país não vai mudar. Tá certo? Então a Igreja Católica e a evangélica é um meio que o comunismo tem de destruir a família, porque aí ao destruir a família, que é a principal construção da Igreja Católica, do cristianismo, você implanta facilmente o comunismo no Brasil e no mundo, tá bom? Acho que não sei se faltou falar alguma coisa do Bergoglio, do Papa Francisco, mas enfim, é isso. Ele se alia a todos, então não é a foice, o martelo que ele podia recusar. Ele, por exemplo, ele detesta o Bolsonaro, mas ele adora o Lula. E não é porque o Lula é o bandido, é porque o Lula é o comunista. O comunista que ele gosta. Não tem nada a ver com as corrupções do Lula, com a corrupção do Lula, com os crimes do Lula. Ele odeia o Donald Trump. Por quê? Porque o Trump é absolutamente contra, como eu, o comunismo. E ele gosta do quem? Do Obama, que é comunista. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Se faltou falar alguma coisa, a gente fala nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço a todos. A minha raiva é de comunista.
são assassinos de milhões de pessoas, são inimigos de Deus, inimigos das pessoas de bem, inimigos da família. Essa é a doutrina de Lula. Não tem nada a ver o problema do Brasil com PT ou com corrupção, tá bom? Eu vou fazer um vídeo aqui, vocês assistam o Supremo Tribunal, é só clicar aqui em cima, vai julgar aí para libertar o Lula. Então é isso, se a gente tirar os ministros corruptos, e vocês acham que eles vão soltar o Lula porque eles são corruptos? Tem alguns lá que não são corruptos, muitos deles não são corruptos. E eles não vão soltar o Lula porque eles são corruptos, como a maioria dos animais pensa nesse país. Porque são vagabundos e não querem aprender. Ao invés de ouvir um professor como eu falar, vão ouvir blogueiro ignorante falar. E aí ele não quer aprender que o ministro vai votar para soltar o Lula, não porque ele é criminoso, corrupto, porque eles são comunistas. Então intervenção militar tem que ser para exigir uma nova Constituição que criminalize o comunismo no Brasil. Aí todo maldito comunista que tentar fazer uma ação como essa que o Supremo vai fazer agora, hoje, amanhã, até a semana que vem, vai ser declarado um inimigo do país, um terrorista inimigo do Brasil, que é o que deveria ser Fernanda Montenegro e todo mundo que eu falei. Tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Se inscrevam no nosso canal, o joinha é importante, o canal tem crescido devagar, mas é importante. Só para avisar, eu estou aqui, essa é a bandeira do município onde eu vivo, que eu tenho muito amor aqui pela cidade onde eu nasci, e jurei que eu ia tentar ajudar essa cidade, então aproveitei para fazer aqui esse assunto que foge um pouco do nosso dia a dia. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.